Nós iremos então, irmãos, dar continuidade ao estudo da Epístola de Judas. E aqui no versículo 14, está assim escrito: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Eu não sei se nos estudos passados, pastor Daniel falou a respeito de alguns nomes de pessoas na Bíblia chamadas de Judas. Então, é uma pesquisa assim rápida que eu fiz, existem pelo menos 6, certo, irmãos? O mais proeminente, o mais conhecido é Judas Iscariotes. Todo mundo conhece Judas Iscariotes, não é? Depois de Judas Iscariotes, temos outro Judas, Judas, filho de Tiago. E tem as referências aqui. Lucas 6,16 faz alusão a Judas, filho de Tiago. Judas, que liderou uma revolta. Esse aí está lá exarado em Atos, capítulo 5 e 37. E um outro Judas é aquele que emprestou sua casa para Paulo passar aquele período depois da sua conversão. Está escrito em Atos 9, 11. Também Judas, líder da igreja em Jerusalém, Atos 15, 22. E Judas, esse que falaremos a respeito dele hoje, nesse estudo, que era irmão de Tiago e, por conseguinte, também era irmão de Jesus. Interessante, né? Mas uma coisa que prende minha atenção com relação a Judas é que ele nunca, em momento algum na vida dele, ele fez menção a que ele era irmão de Jesus. Ele sempre se colocou como alguém que estava à disposição para fazer a obra de Deus, sem querer nome, sem querer evidência, sem querer colocar o seu nome de alguma forma para que todos soubessem de algo peculiar ou particular da sua vida. Embora nós saibamos que existe isso, como existiu na igreja, na antiguidade, pessoas que gostavam de atenção, gostavam de evidência, que o seu nome tivesse evidenciado de alguma forma, na mídia daquela época, vamos dizer assim. Mas aqui nós vemos um homem que era servo do Senhor. E como servo do Senhor, ele fez alusão aos finais dos tempos, ele fazia alusão a determinado tipo de crente nas igrejas, e que muito em breve aconteceria o juízo de Deus a respeito daqueles que estavam dentro da igreja, mas no intuito de desviar os irmãos, levar a igreja para um lugar perigoso na forma doutrinária. Então nós vemos aqui Judas combatendo heresias, Judas combatendo os falsos irmãos, Judas combatendo a falsa moralidade, Judas combatendo a falsa santidade, Judas combatendo nos seus dias aqueles que estavam dentro da casa de Deus, mas que não faziam parte da igreja que iria ser arrebatada. E aqui ele faz alusão, meus queridos irmãos, e quando ele fala que Enoque profetizou, ele fala a respeito de profecia de Enoque. Mas você já viu algum livro de Enoque dentro da nossa visão, dentro da nossa questão do tempo em que os nossos livros que aqui estão foram considerados livros santos ou inspirados?
Você não vê Enoque aqui, mas você vai ver a Bíblia fazer alusão a Enoque, que fala do seu procedimento, do seu comportamento, e que, diante de tudo isso, da sua justiça, Deus o tomou para si. Não tem um livro de Enoque, mas a Bíblia faz alusão a ele. Vamos lá, abra Hebreus capítulo 11, versículo 5. Gostaria que algum irmão lesse, por favor. Mas então Judas faz alusão ao livro de Enoque, que é um livro apócrifo, que não está no cânon, no nosso cânon sagrado. Mas Judas faz menção a isso. O que é um livro apócrifo, irmãos? Quem sabe? Eu não quero que os professores aqui, os pregadores falem isso. Eu gostaria que os irmãos da igreja falassem. O que é um livro apócrifo? Quem sabe? Então vamos abrir pode falar, irmã Rafaela. Um livro não é inspirado, mas por que o livro é rejeitado quando ele não é inspirado? E por que não inspirado? Agora eu peço aos professores que nos ajudem. Isso, então, existia um grupo de pessoas que conferiam, né, escritores, pessoas bastante influentes dentro do contexto da palavra de Deus, que estudavam e viam se alguma coisa ali não estava batendo com aquilo que era a verdade absoluta e insofismável da palavra de Deus. Por isso, rejeitavam esses livros. Mas a tradição judaico-cristã, dentre as pessoas dessa tradição judaico-cristã, em muitos momentos, ao lerem algo a respeito de livros apócrifos, como esse de Enoque, via um versículo tal qual esse que aqui está escrito: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E sabendo da vida desse homem de Deus, que a nossa Bíblia traz a respeito dele algo tão extraordinário, que ele era um homem que tinha um comportamento de um verdadeiro servo de Deus, de um homem de Deus, que influenciava a geração de seu tempo e também outras gerações, que a tradição e aqueles que conheceram Enoque no seu tempo, viam nele um verdadeiro homem de Deus, separado por Deus, e que agradava a Deus, mesmo diante das mazelas vividas pelas pessoas, pela comunidade daquele tempo. Ele não se deixava influenciar e vivia uma vida de piedade diante do Senhor, que o Senhor agradou retirá-lo deste mundo e levá-lo para si. Amém? Então, nesse aspecto aí, nós vamos entender que Enoque foi um homem bastante proeminente, conhecido a ponto de deixar esse legado para nós, para que nós possamos também entender que daqui mais um pouquinho de tempo vai acontecer o arrebatamento da igreja. Esse versículo não trata mais do arrebatamento, nem também a primeira vinda de Jesus, porque Jesus já veio, já cumpriu seu ministério, subiu aos céus, né? E agora ele promete que voltará para buscar a sua igreja, e isso nós estamos esperando o arrebatamento, que irá acontecer, nós não sabemos quando, mas também não vai durar mais muito tempo, e que nós estaremos com o Senhor, e juntamente com Ele, depois, na segunda fase da vinda de Jesus, a igreja virá com o Senhor, não mais nas nuvens, como o Senhor virá para o arrebatamento, que é a primeira fase da segunda vinda de Jesus. Eu espero que os irmãos estejam
entendendo o que nós estamos falando aqui, a primeira vinda já aconteceu, Jesus já veio, cumpriu o seu ministério, mas haverá a segunda vinda. A segunda vinda de Jesus será em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que a trombeta irá soar, não é? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, é o que está escrito lá em Tessalonicenses. Então, se eu e você estivermos vivos, quando por ocasião do toque da trombeta, nós não passaremos pela morte, seremos então transformados no abrir e fechar de olhos. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E tanto o grupo dos ressuscitados quanto o grupo dos transformados unir-se-ão num átomo de tempo e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, esse aspecto aqui do versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente, cometeram, e por todas as outras palavras que implica pecadores disseram contra ele. Ímpios pecadores disseram contra ele. Irmãos, quando nós falamos em ímpios, nós não fazemos alusão a pessoas lá do mundo, não. O mundo jaz no maligno. Mas ímpios aqui, no contexto da palavra, são aqueles que conheceram a palavra, viveram a palavra, que é o Senhor Jesus, e que depois pisaram na palavra, pisaram no Senhor. E muitos deles hoje estão no mundo fazendo campanha contra a igreja, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. E também posso dizer que existem ímpios dentro das igrejas, camuflados de crentes, que se dizem crentes, mas estão dentro da congregação, estão dentro da casa do Senhor, mas não são crentes, e que no momento em que a trombeta soar, eles não poderão subir, porque só vai ao encontro do Senhor nos ares aqueles que estão verdadeiramente ligados com Jesus. É como você pegar um aparelho eletrônico ou elétrico e plugar ali na energia. A energia é o Espírito Santo de Deus, a energia é a vida espiritual. E se nós não estivermos plugados em Cristo, nós não estivermos em sintonia com o céu, nós estamos desligados, nós estamos completamente fora do contexto da palavra. Então, irmãos, aqueles que estão dentro da igreja do Senhor, causando divisão, causando murmuração, descontentes, cometendo atos pecaminosos sem arrependimento, vivendo uma vida de conluio com o pecado, influenciando pessoas a deixarem a vida de oração, a vida de consagração, a vida de unidade com Cristo Jesus e com os irmãos, aqueles que fogem da experiência do Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, e desce sobre a orla das suas vestes. Meus queridos irmãos, Jesus está voltando, é necessário que nós estejamos apercebidos, mas andando em união, em unidade na casa do Senhor. Então a palavra do Senhor nessa noite nos exorta que choremos mais um pouco, oremos mais um pouco, meditemos na palavra mais um pouco, andemos de mãos dadas uns com os outros em união e em unidade mais um pouco, porque Jesus vem buscar uma igreja.
Não é uma igreja, Jesus vem buscar a igreja. Porque denominações existem muitas por aí, centenas delas, mas a igreja do Senhor Jesus é única. Quando ele falou assim: edificarei a minha, olha só, a designa única, minha, possessão de Jesus. Só Ele possui a verdadeira igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus sou eu, a igreja de Jesus é você, a igreja de Jesus é aquela que glorifica, que exalta o nome do Senhor, quando reunida aqui, quando lá no veículo, quando lá no trabalho, quando na escola, quando na rua. A igreja de Jesus sempre está em sintonia com o céu, em sintonia com o céu. Ah, pastor, mas eu não posso ir na igreja porque eu estou enfermo. Mas você é igreja, e você pode conversar com Jesus e adorar o nome dele lá na tua casa. Pode adorá-lo. Você é livre, e quem é livre não fecha a boca nunca. Está sempre adorando, sempre adorador, adorador em potencial. Quando o irmão está louvando, você está glorificando e chorando. Quando o pastor, o pregador está levando a mensagem, pregando, como nós vemos aqui, homens de Deus cheios do Espírito Santo, o nosso coração começa a avivar, mesmo que estejamos tristes naquele dia, mas há uma brasa aqui, que pode até estar acontecendo algumas cinzas sobre ela, mas com o sopro do Espírito Santo, nós começamos a glorificar e exaltar o nome desse Deus, poderosíssimo na batalha. Aleluia! Glória! Alamadaraga sube, andarai. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tem muitos que ficam ansiosos ou até tristes porque não tem uma oportunidade para pregar, ou para cantar, ou para ensinar. Mas aquele crente que está sintonizado com o céu, quando o outro está falando coisas inefáveis da glória, ele começa a sentir algo tão tremendo, e ainda fala: Senhor, muito obrigado, porque eu saí alimentado hoje desse culto. Eu saí alimentado do culto. Eu saí mais forte do que eu estava, porque o nosso Deus está aqui presente, e Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco através dos hinos, Ele fala conosco através da sua adoração, porque esse negócio pega como fogo. Ninguém consegue ficar quieto perto de um crente que é cheio de Deus. Judas vem falar para nós, no versículo 16, sobre os murmuradores. Murmurador, aquele que murmura, e a murmuração foi o maior pecado cometido pela nação de Israel na antiguidade, que os fez ficar rodando no deserto, vagando pelo deserto, até que os murmuradores fossem consumidos, para que aquela geração nova seguisse, porque Deus queria acabar com a nação, e Moisés se interpôs entre Deus e a nação, quando Deus mandou Moisés seguir com o povo, e Moisés falou assim: Senhor, não me faça subir deste lugar, se a tua presença não for conosco. Irmão, sem a presença de Deus nada vale. Sem a presença do Senhor nós não podemos seguir viagem. Sem a presença do Senhor nós não podemos sair do lugar. Foi quando Moisés falou: Senhor,
eu só subo aqui se o Senhor liberar o povo. E o Senhor liberou para que Moisés seguisse com o povo. Nós queremos, irmãos, seguir com o povo que vai para o céu. Nós queremos seguir com a igreja que vai para o céu com o Senhor Jesus, porque nada nos segura mais neste mundo, nada nos segura mais aqui, e não terá graça se nós ficarmos aqui e a igreja subir sem nós. Vamos todos, pela misericórdia de Deus, falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero estar preparado quando a trombeta soar, porque eu não quero ficar aqui, mas eu quero habitar para sempre contigo, é para sempre com o Senhor, é para sempre com Ele, aleluia. Queixosos da sua sorte. Existem em nossos dias crentes assim, irmãos, que vivem só se queixando, se lamentando. Tem casa boa para morar que o Senhor deu, tem emprego bom que o Senhor concedeu, tem carro, tem propriedades, tem até dinheiro guardado de alguma forma, mas não estão satisfeitos com nada. Comem bem, a geladeira lotada, mas estão reclamando, se queixando, se queixam de tudo, porque são ingratos ao Senhor, são mal agradecidos diante do Senhor. Mas aqui Judas fala daqueles crentes queixosos, que se queixa de tudo, não se satisfaz com nada. Meus irmãos, o que é isso? O Senhor tem nos dado tudo e nós somos ingratos para com Ele. Que nós possamos a partir de hoje, tem um ovinho frito para comer, glória a Deus, glória a Jesus, porque Deus vai acrescentar, à medida que nós somos agradecidos, o Senhor irá acrescentar. Pastor, eu tenho uma bicicleta, mas eu gostaria de ter uma moto. Mas deixa de ser mal agradecido. Primeiro você tem que agradecer pela bicicleta. No dia que você pensar sobre isso e falar: Senhor, muito obrigado pela bicicleta que o Senhor me deu, aí Ele vai te achar justo para você receber uma outra forma de movimentar-se para um lado ou outro. Pode ser uma moto, pode ser um carro, enfim, meus irmãos, mas vamos ser gratos. E você vai dizer, como eu sempre falo: o melhor carro é aquele que me leva onde eu preciso ir. Não interessa se seja um Fusquinha, não interessa se seja um Fit daqueles da frente quadrada, não interessa. O melhor carro é aquele que vai te levar aonde você precisa ir. E enquanto você vai agradecendo ao Senhor, Ele vai providenciar um carro melhor daqui a pouquinho. Você que fica lamentando pelo seu emprego, para com isso, meu irmão. Agradece essa porta que Ele abriu para você, que é por ela que você tem a sua subsistência. Sejamos gratos, sejamos agradecidos. Andando segundo as suas concupiscências, quer dizer, os seus pecados, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Será que tem nas igrejas locais pessoas arrogantes? Não preciso nem duvidar que existe sim, irmãos. Existem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas com o nariz empinado. O que é uma pessoa que tem o nariz empinado? É uma pessoa orgulhosa, arrogante, que se acha melhor do que todo mundo. Que o meu emprego é melhor, a minha casa é melhor, o vestido, o terno, a roupa, a calça que eu comprei é melhor do que todo mundo. Seu filho é melhor, tudo é melhor. Não, irmãos, nós não temos que pensar dessa forma, não. Nós temos que pensar que nós temos um Deus provedor, que nunca deixa faltar nada para nós. Alguém aqui tem falta de alguma coisa? Alguém aqui tem necessidade a ponto de ficar pedindo a um e a outro? Eu acredito que não, porque a Bíblia fala que os filhos dos leões necessitam e passam fome.
mas aquele que o quê? Que faz a vontade de Deus, de nada tem falta. Aí fala dos agradecidos, fala daqueles que sabem que o seu prover vem do Senhor. Tudo que o Senhor provê para nós é maravilhoso. Então vamos parar de reclamar, em nome de Jesus. Admirando as pessoas por causa do interesse. O que significa isso, irmãos? Admirando as pessoas por causa do interesse. Esses são os bajuladores. O bajulador é aquele que sempre está querendo agradar de uma forma superficial para chamar atenção, mas com segundas intenções. Segundas intenções. Não vê uma intenção boa nessa pessoa, a não ser tirar proveito. Se eu puder tirar proveito próprio, então são aquelas que estão sempre querendo algo, mas de uma forma não, eu vou dizer normal, porque o interesse dele próprio está acima de qualquer situação, só faz por interesse. Eu vou se eu puder receber algo em troca, eu faço se eu tiver vantagem. Isso aí é coisa de ímpio. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, irmãos, ele está sempre pronto, sem interesse nenhum, para agradar a Deus, agradar o Senhor Jesus, e assim o Deus acrescenta na vida dele, o Senhor acrescenta aquelas coisas que ainda ele não tem, não possui, porque o Senhor conhece o coração daquela pessoa. Os irmãos podem dar glória a Deus ou não tem chance com essa palavra de glorificar o Senhor? Está apertado? Pode dar glória, irmão? Aleluia! Porque as coisas quando começam a apertar um pouquinho, né? Mas vós, amados, versículo 17, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias ou ímpias concupiscências. Então, se nós formos passear pela Bíblia, no Novo Testamento, nas epístolas paulinas, nas cartas gerais, nós vamos ver sempre alusão a situações como esta, vividas em todo o tempo da história da igreja. Se nós abrimos lá na igreja de Corinto, o que Paulo advertiu aqueles irmãos a respeito das divisões dentro da igreja, principalmente aqueles que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eu já ministrei aqui essa palavra um dia. E desses 4 grupos aí, irmãos, qual era o pior grupo deles? Era o grupo de Paulo, ou de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo? Qual era o pior? O de Cristo. O de Cristo por quê? Porque o grupo de Cristo, queria falar, irmão Vinícius? O grupo de Cristo era o pior, porque ele não obedecia a ninguém, a nenhum líder, só queria obedecer a Cristo. O grupo de Paulo não obedecia a Cefas nem a Apolo, só obedecia a Paulo. O grupo de Apolo a mesma coisa, só obedecia a Apolo. E o grupo de Cefas, então a igreja era dividida, o povo era dividido, né? Mas o pior deles era o grupo de Cristo. Eu não obedeço a Paulo, eu não quero nem saber da existência de Apolo, Cefas para mim não existe. Então era uma igreja perturbada, uma igreja que tinha, a Bíblia fala que eles tinham todos os dons, imagina, mas eles tinham todos os dons para digladiarem-se, para competirem,
quem falava mais profecia, quem falava mais língua estranha, quem era mais proeminente no ensino, enfim. Mas isso estava trazendo, era divisão dentro da igreja. Quando Paulo então intervém e envia a epístola para que eles, duas na verdade, né, para que eles pudessem fazer um concerto com Deus. Nós tivemos aqui estudos, né, pastor, sobre a igreja de Filipe, né? Os filipenses também eram completamente avesso à união e à unidade. E outras igrejas tantas, não é? E aqui Judas faz alusão a esses líderes que ensinavam a verdade, mas que muitos insistiam em não obedecer a palavra do Senhor. O 18, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consequências. Nós já falamos. Estes são os que causam divisões. Existe isso em nossos dias, irmãos, divisões? Desde aquele tempo até hoje, vai acontecer até quando Jesus voltar, até quando a trombeta soar. É aí que então vereis a diferença daqueles que servem ou não servem ao Senhor. Porque eu duvido muito que crente que divide, se ele pode ser arrebatado, a não ser que ele verdadeiramente se converta ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. Mas pastor, e aqueles que saem de porta fora xingando, brigando, e ainda vão lá, fundam ministério, fundam convenções, fundam igrejas? Depende do que ele está fazendo no coração dele, né? Porque a intenção é aquela que o Espírito Santo conhece. Qual o sentido, qual o significado disso tudo? No final a gente verá a diferença do ímpio e aqueles que fazem a vontade do Senhor. Mas pastor, você está pegando pesado. Não, irmãos, quem pega pesado é a palavra, não sou eu não. A Bíblia não fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, enfim, os divisionistas, está nesse contexto também, ficaram de fora, não tem esse negócio não. Eu vi pessoas que se arrependeram no final da vida, porque fizeram isso e ainda fizeram alusão àquilo que realizaram. Pastor Oswaldo, eu vim pedir perdão, porque naquele tempo eu dividi o campo, eu dividi a igreja, fundei uma igreja, mas eu nunca tive paz, eu nunca tive alegria. Mas aqueles irmãos que ele ganhou para Jesus, se permanecerem, se perseverarem, vão para o céu. Mas aquele divisionista inveterado, que não se arrepender dos seus pecados, eles não serão arrebatados. Eu falo isso com a autoridade do Espírito Santo de Deus, porque no céu não cabe divisionista, no céu não cabe pessoas que fazem algo contra o reino de Deus estabelecido aqui na terra, mas aqueles que fazem o que o Senhor quer que seja feito, ele sai bacana, ele sai bonito, ele fala para o seu pastor: pastor, eu pretendo sair, eu quero sair em paz, o senhor me dá minha carta? Pastor, perfeitamente, meu amado, eu vou te dar a sua carta, vou dar a carta sim, você vai aonde você escolher. Mas pastor, eu quero abrir um ministério. Não tem problema, meu filho, vai debaixo da bênção, é simples assim, irmãos. Mas tem pessoas que querem complicar o negócio todinho, né, pastor Daniel? Aí já viu, aí não tem como. Estes são os que causam também sensualidade. Sensualidade é a prática de uma sexualidade não permitida, que não tem o Espírito. Aqui diz o seguinte, que não tem o Espírito, fechou, não tem o Espírito. Aqueles que causam turbação na casa de Deus, murmuração, divisão entre irmãos, briga, contenda, dissensão, eles não têm parte com o Senhor, não têm o Espírito Santo.
Então, irmãos, eu deixo aqui essa mensagem, essa pequena reflexão para os irmãos meditarem na palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, o tempo já está findo, e eu retorno aqui para o pastor Daniel. Graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor, queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Reinaldo. Eu acabei de chegar de viagem agora, foi um dia muito gratificante, porque conseguimos, com a ajuda de Deus, tirar alguém da rua e levar para um projeto de recuperação. E muitos embaraços, porque é uma batalha muito grande, né? Eu estou desde as 7 horas da manhã, correndo atrás disso para que tudo fosse desembaraçado, mas graças a Deus, quando foi por volta de 1h50 para 2, aliás, acho que 2h20 da tarde, conseguimos chegar no projeto de recuperação e fazer a entrada daquele jovem que está internado ali e vai sair de lá curado e abençoado e restaurado no nome de Jesus. E aí o pastor Reinaldo se prontificou em cooperar conosco. Pastor Reinaldo, eu não quero nem saber, eu quero receber pagamento igual de quem estava ouvindo o senhor desde o início, né? Porque eu cheguei no finalzinho, irmão, e peguei a minha bênção e estou levando para casa, irmã Cristina. E eu estava até ouvindo as irmãs cantando o hino da harpa, a nossa irmã Luciene e a nossa irmã, ai Jesus, irmã Márcia, adorando ao Senhor Deus. Coloquei lá no YouTube para ouvir as irmãs adorando ao Senhor. Amados, se coloquem de pés. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que Deus nos proporcionou nesse dia de hoje. É um privilégio poder cultuar a Deus com vocês. Estou vendo o pastor Isaías lá atrás. Pastor Isaías, ele está sempre vigiando aquela coluna lá, porque ele sempre senta atrás daquela coluna, mas eu já descobri que ele senta ali. Quero convidar o pastor Isaías para vir ministrar a bênção apostólica e a esposa do pastor Isaías para fazer uma oração aqui. Nossa irmã Laurinete. Aleluia. Eu acho que eu acertei, né? Acho que é a irmã Laurinete. Nós estaremos agradecendo a Deus por esta grande oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui aprendendo a sua palavra. Que os irmãos durante toda essa semana orem, porque o propósito dessa semana, pode subir, irmãos, o propósito dessa semana é família. As mensagens serão voltadas a partir de quarta-feira nós começaremos o nosso Maio da Família, estaremos adorando ao Senhor no Maio da Família. Pode subir aqui, irmã Laurinete, pastor, pode subir. Estaremos adorando a Deus a partir de quarta-feira sobre o nosso Maio da Família, então venha adorar a Deus juntamente conosco. Deus abençoe, amados, oremos ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por estar aqui na sua casa, meu Deus, aprendendo cada dia mais do Senhor. Nós queremos agradecer o Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, abençoa a nossa noite de hoje, abençoa a nossa família, em nome de Jesus, amém? E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos que ama e que aguarda a vinda do Senhor Jesus. E todos digam amém. Pega na mão do seu irmão, diz: foi bom você ter vindo.